Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero começar discorrendo sobre vantagens e desvantagens de sinais analógicos e digitais, como preparação para abordarmos as técnicas de modulação e multiplexação desses sinais. O chaveamento de sinais digitais são mais baratos que os analógicos e menos susceptíveis a interferências por ruídos. Porém, os sinais digitais sofrem mais atenuação que os analógicos, como ilustra essa figura abaixo. Como vimos, para enviar um sinal idealizado de onda quadrada como esse, precisaríamos de um canal com largura de banda infinita. Apesar dessa desvantagem, a informação digital pode ser mais facilmente armazenada, comprimida e, em caso de detecção de erros, corrigida. Ela pode ser criptografada. Além disso, com a eletrônica digital, alguns algoritmos podem ser implementados por software e não hardware. Para contornar o problema de atenuação e distorção dos sinais eletromagnéticos quando transmitidos através de um canal, são utilizados amplificadores para sinais analógicos e repetidores ou regeneradores para sinais digitais. Como num sinal analógico a informação está codificada na amplitude do sinal, depois de amplificado, é muito difícil para o receptor separar a informação do ruído. Num sinal digital, a informação está codificada numa sequência de dois símbolos, uns e zeros. Mesmo com distorção, é mais simples para o receptor decidir se o símbolo transmitido era originalmente 0 ou 1. No vídeo anterior, vimos exemplos de sinais analógicos sendo usados para representar dados analógicos. Por exemplo, a voz humana, que é uma grandeza analógica coletada por um telefone fixo, produz um sinal analógico. Esse diagrama mostra um dado analógico como a voz humana sendo codificado por um sinal analógico. Vimos também exemplos de sinais digitais sendo usados para representar dados digitais. Uma mensagem sendo digitada num computador produz um sinal digital. Esse diagrama mostra um dado digital sendo codificado por um sinal digital. Há, porém, outras combinações possíveis. Um dado analógico como a voz humana pode ser digitalizado por uma técnica conhecida como PCM, utilizada nos celulares atuais. Esse diagrama mostra um sinal analógico sendo convertido num sinal digital. Um dado digital como um dado computacional pode ser convertido em sinal analógico por um modem para ser enviado por uma linha telefônica analógica. Esse diagrama mostra um dado digital vindo de um computador sendo convertido num sinal analógico por um modem. Na telefonia analógica, a grandeza analógica, voz humana, é transformada num sinal analógico e transmitido através de um meio guiado, o fio de cobre, com seu espectro original, ou seja, transmitimos a banda base do sinal. Mas, para transmitir a voz humana através de ondas eletromagnéticas com a mesma frequência da voz humana, que varia entre 80 Hz a 1500 Hz, seria necessária uma antena enorme
com alguns quilômetros de altura. Para usar antenas menores, empregamos a técnica de modulação, que consiste no deslocamento do sinal original de sua faixa de frequência para outra faixa, mais conveniente para a transmissão. O tamanho da onda eletromagnética é lambda igual a velocidade sobre a frequência, e o tamanho da antena de transmissão é proporcional ao tamanho da onda lambda. Isso quer dizer que frequências mais elevadas implicam antenas menores. O sinal original da informação corresponde à banda base e é chamado de sinal modulante. A onda portadora ou carrier é a onda usada no deslocamento da frequência original. Suponha que o nosso sinal modulante tenha esse formato vermelho. O nosso portador, a nossa onda portadora, corresponde a essa senoide verde. Combinando os dois sinais, nós temos esse sinal aqui modulado. Note que a envoltória da onda resultante é idêntica à envoltória do sinal modulante. Esse tipo de modulação analógica é conhecida como modulação em amplitude, ou AM, em que o sinal modulante é denominado MDT e se apresenta na forma de banda base. O sinal modulante é a informação que se deseja transmitir, como a voz humana, por exemplo, e tem um formato como ilustra essa figura. A onda portadora, ou carrier, é denominada CDT. A frequência da onda portadora é bem maior que a da banda base e tem um formato como esta senoide. A amplitude do sinal resultante varia de acordo com a amplitude do sinal modulante, ou seja, a forma dessa envoltória é semelhante à forma do sinal modulante ou da voz humana. A modulação em amplitude é a forma mais simples de modulação, na qual o sinal da informação, que se apresenta na forma de banda base, é transladado para uma faixa de frequência bem mais elevada e se transforma na banda passante. Na modulação analógica, além da modulação em amplitude, há também a modulação em fase, a modulação em frequência, entre outras. Note que na modulação em amplitude, a informação ainda está codificada na amplitude da portadora, que sofre o efeito implacável do ruído. Na modulação digital, nós temos a modulação por chaveamento da amplitude, na qual a amplitude do sinal resultante varia de acordo com a amplitude do sinal modulante. Temos também a modulação por chaveamento da frequência, na qual a frequência varia de acordo com o sinal modulante. Temos a modulação por chaveamento de fase, em que se verifica uma alteração de fase em 180 graus para o bit 1 e em 0 graus para o bit 0. O modem emprega essa técnica de modulação digital, ou seja, ele modula e demodula o sinal digital numa onda analógica mais adequada para ser transmitida numa linha telefônica analógica doméstica. Suponha que o sinal digital a ser transmitido tenha esse formato. Na modulação por chaveamento de amplitude, a amplitude entre o 0 e o 1 é completamente diferente. Na modulação por chaveamento de frequência, a frequência do sinal 0 é uma frequência diferente do bit 1. Na modulação por chaveamento de fase, toda vez que há uma transição de 0 para 1 ou de 1 para 0,
zero, o sinal da senoide é deslocado em 180 graus. A banda passante necessária para um sinal é, em geral, bem menor do que a banda passante dos meios físicos disponíveis. É possível aproveitar a banda passante não utilizada para transmitir outros sinais simultaneamente. A multiplexação é, portanto, o compartilhamento de um mesmo canal de transmissão por vários sinais, sem interferência entre eles, para aproveitar toda a banda passante do canal. As duas formas mais comuns de multiplexação são multiplexação por divisão de frequência e multiplexação por divisão de tempo. Na multiplexação na frequência, também conhecida como FDM, os sinais analógicos são filtrados para preservar a faixa relativa à banda passante de cada um. Esse canal, por exemplo, tem 4 kHz de largura de banda. A seguir é feito um deslocamento da faixa de frequência original dos sinais que ocupam faixas disjuntas. Por exemplo, esse primeiro sinal foi deslocado para a frequência de 60 a 64 kHz. O segundo sinal foi deslocado para a frequência de 64 a 68. Esses três sinais são enviados simultaneamente no mesmo canal, porém com frequências distintas. O receptor separa esses três sinais através de filtros. Primeiro, ele utiliza um filtro que só deixa passar a frequência de 60 a 64. E bloqueia as demais frequências. Simultaneamente, utiliza um filtro que só deixa passar a frequência de 64 a 68 e há um terceiro filtro que só deixa passar as frequências de 68 a 72, bloqueando as outras frequências. Neste exemplo comercial de multiplexação na frequência, cada sinal de voz é filtrado para ocupar uma largura de banda de 4 kHz. A seguir, 12 sinais de voz são reunidos num grupo totalizando 48 kHz. Cada sinal de voz é combinado com uma portadora de frequência distinta. Por exemplo, a primeira portadora tem frequência em torno de 64 kHz. Em seguida, 5 grupos semelhantes a este são reunidos, formando um supergrupo de 60 sinais distintos. A multiplexação no tempo, ou TDM, explora o fato de que a capacidade de transmissão do canal em bits por segundo, em muitos casos, excede as taxas de geração dos equipamentos conectados a ele. Com isso, vários sinais podem ser intercalados no tempo, como ilustra essa sequência de bits. Queremos transmitir essa sequência denominada data 1 e essa sequência data 2. Então, um bit de data 1 é colocado em primeiro, depois um bit de data 2, novamente um bit ou um grupo de bits de data 1 é colocado, o receptor separa essa sequência de bits na mesma ordem em que foram multiplexados. Essa ilustração mostra como funciona a multiplexação no tempo. Comparando as duas formas de multiplexação, notamos que a FDM, ou multiplexação na frequência, é possível quando a largura de banda do meio transmissor é bem maior do que a necessária largura de banda do sinal a ser transmitido. Vários sinais analógicos podem ser transmitidos simultaneamente, se cada sinal for modulado
estimulado por uma portadora de frequência diferente, formando vários canais, como ilustrado nesse diagrama. A TDM, ou multiplexação no tempo, é possível quando a taxa de transmissão de dados do canal é bem maior que a taxa de dados dos sinais. Vários sinais podem ser transmitidos simultaneamente, intercalando bits ou pacotes de bits, como ilustra essa figura ao lado.